Fala, leitores do Carros, estamos aqui no nosso duelo com Honda City na versão Touring e na carroceria sedã e Onix Plus na versão Premier, Onix Plus que também é um sedã, então a gente vai fazer o comparativo dos sedãs compactos. Eles têm um porte similar, eles têm algumas coisas que em alguns aspectos um é o melhor que o outro nessa parte de equipamentos, então a gente vai mostrar esses detalhes para vocês e decidir qual dos dois vai ganhar aí os nossos corações no final da matéria. Então bora lá acompanhar os detalhes com vocês, pra gente decidir qual que é o vencedor do duelo de hoje. E agora chegamos aqui para filmar cada um deles individualmente, começando aqui pelo City. Notamos que ele aposta aqui, num visual um pouco mais conservador, um pouco mais clássico. Ainda que ele tenha aqui alguns recortes um pouco mais marcados, como a gente vai poder mostrar para vocês. Na parte da frente vemos os faróis Full LED, com o friso aqui cromado, bem grande aqui, interligando os dois faróis, A grade dianteira ali embaixo ela é um pouco menor do que o padrão, mas ainda assim ela tem esse detalhe escurecido que dá essa percepção de entradas de ar. Aqui na parte de baixo, idem. E notamos aqui a parte da moldura por farol de neblina para complementar, Na parte de cima, o capô, notamos esses recortes aqui, que dão um visual um pouco mais esportivo, ainda assim é um certo contraste para o carro. As rodas são Biton, então elas têm tanto a parte de black piano quanto de aço escovado normal. E o interessante é aqui nas laterais, que a gente nota como essa linha de cintura que se delonga aqui de uma forma mais reta até ali a traseira, ela dá um efeito de luz e sombra interessante, coisa que no caso do Onix, como vocês vão ver ali, ela não está presente. Então é um elemento visual aí que dá uma sensação de velocidade, Na parte de baixo temos mais um friso que sobe. Temos aqui antena tubarão, essa caída de traseira aqui mais sutil do que no Onix. Isso contribui inclusive para a parte aerodinâmica, Como vocês veem aqui, a parte de luz e sombra, ele forma até um formato mais triangular nessa parte do tanque de abastecimento aqui. E quando chegamos à traseira, notamos como o para-choque ele tem uma protuberância, dá uma sensação um pouco maior de robustez. Aqui temos o olho de gato nas laterais, como se fosse até uma saída de ar quente, ele faz um pouco de alusão a isso dos carros mais esportivos. Vemos o conjunto óptico aqui relativamente grande, Ele invade bastante ali a parte lateral, com assinatura de LED. Aqui na parte da tampa traseira a gente nota um acabamento na tampa que dá uma impressão como se fosse de um aerofólio pequeno, A área aqui dos para-choques aqui embaixo são grandes. Então esse é o visual mais esguio, mais clássico do Honda City. E agora vamos lá para o Chevrolet Onix Plus. De cara notamos que aqui a proposta do Onix Plus é explorar um pouco mais a questão da esportividade, Então a gente nota como as linhas são mais desenhadas, menos clássicas do que ali no City, Então a gente tem essas rodas aqui, já começando por elas, também com duas tonalidades, Uma parte em black piano, uma parte em aço, só que com várias linhas, várias curvas, O que também deixa as coisas aqui um pouco mais interessantes. Aqui na parte de baixo vemos aqui o farol de neblina, que se delonga com esse visual mais afilado para a parte do meio do carro, Os para-choques aqui embaixo são mais recortados, eles têm algumas pontas aqui, também exploram um pouco mais essa questão da esportividade. A grade dianteira ela é bem maior, dá uma sensação de boca grande para o carro. Enquanto isso, a gente vê linhas um pouco mais afiladas, principalmente aqui na parte do friso cromado que unifica os dois faróis, Então no caso, ele é mais complementar o visual, essas partes das linhas aqui, do que lá no City, que ocupa muito mais espaço da parte dianteira. O capô também apresenta alguns recortes, o padrão é um pouco diferente, E quando a gente vem aqui para as laterais, como a gente já tinha adiantado, ele tem uma linha de cintura, só que ela não tem esse efeito de luz e sombra tão marcado quanto no City, Então a gente nota ela acompanhar a lateral e ela desce aqui na parte de cima, Então o visual da lateral aqui ele é mais chapado, por assim dizer. Temos aqui alguns detalhes cromados aqui, tanto na parte da moldura dos vidros quanto no meio dos puxadores de porta. E quando vamos chegando aqui à traseira, notamos que ele também tem um visual um pouco mais protuberante, do para-choque. No caso, no sol, como a gente está aqui, um sol bem forte, notamos aqui a pintura com umas pérolas, Ele é uma pintura perolizada, bem interessante também. O que muda mais é a parte do para-choque traseiro, que além de ter mais recortes, além dele ser um pouco menos chapado do que ali no City, ele tem aqui na parte inferior uma moldura na cor plástica padrão, não é na cor do carro,
Isso em alguns carros com proposta mais off-road tem uma intenção de reforçar a parte da robustez, né, da elevação de carroceria. Aqui isso não deixa de se fazer presente, mas talvez, não sei, né, essa não tenha sido a proposta original, já que na verdade o carro tenta explorar mais essa característica Biton, né. Na tampa traseira vemos a inscrição turbo, ao contrário ali do City, que é 1.5 aspirado com injeção direta. Aqui no caso temos um motor 1.0 turbo. A proposta é bem similar de economia, de desempenho, só que a natureza da entrega de potência, como vocês vão ver na matéria, é um pouco diferente. E como a gente tinha falado para vocês, a assinatura das lanternas traseiras também ela é um pouco mais desenhada aqui no caso do Onix. Então ela tem mais linhas que sobem, descem, se unem, né? Então é um visual um pouco mais lúdico também. E na tampa traseira também temos mudanças um pouco maiores de relevo. Então aqui na parte de baixo a gente nota que ela é um pouco maior, aqui no meio ela fica um pouco mais aprofundada, e aqui na parte de cima também temos um acabamento para simular como se fosse um pequeno aerofólio. Então essas são as maiores diferenças do exterior, pessoal. Os dois carros estão bem aqui, agora a gente vai lá para a parte do interior. Bora lá? Começamos aqui pelo espaço de malas. Então no caso do City ele já tem um porta-malas bem interessante. Acontece que o Onix Plus, que está bem aqui, ele já apresenta um espaço um pouco aprimorado em relação ao City. Como vocês podem ver, além desse tapete emborrachado, ele tem mais profundidade, o que é sempre muito adequado quando a gente vai falar de sedãs, né? Então, retomando, né, também tem a parte do pescoço de ganso. Ambos apresentam aqui os pescoços de gancho para o fechamento das malas. Então, mais uma vez mostrando aqui o City, que não tem também a parte dos recuos ali, né, as canaletas para essa parte dos braços aqui. Então, nesse quesito, Onix ganha. E agora finalmente chegamos ao interior dos carros, começando aqui pelo Chevrolet Onix Plus. Notamos, né, aqui de cara como ele tem linhas mais desenhadas do que ali no Honda City, o que é uma continuidade do padrão que notamos lá fora, né? Então temos aqui algumas texturas naquele acabamento recortado ali, né? Uma parte, como se fosse uma parte mais emborrachada. Aqui nas laterais mais recortes, mas aqui no caso temos um corvim, né, um couro sintético para apoiar os cotovelos. No mais, aqui temos volante multifuncional com essa base achatada e esse aro aqui do meio aqui com uma cor que imita um aço metalizado, né? O cluster aqui, né, no caso vemos aqui as partes analógicas nas laterais e o computador de bordo no meio, que inclusive pode reproduzir algumas funções de viagem como velocidade. Ao centro temos a central multimídia aqui, padrão dos modelos da Chevrolet, inclusive, na minha opinião, aqui ao mexer nelas aqui, tanto na do Honda City quanto na do Onix, bem aqui, eu notei que essa daqui ela tem uma padronização um pouco mais moderna, explora um pouco mais a questão das cores, ela é um pouco mais intuitiva também na hora de mexer, né? E ela tem um visual mais integrado aqui a parte do meio, então temos aqui a moldura de Black Piano ao centro, onde logo abaixo vemos a saída de ar-condicionado, os comandos de ar-condicionado e aqui na parte de baixo o carregador de indução, item que está ausente ali no Honda City. No mais, vemos aqui os bancos com as costuras brancas, ele tem essa padronização aqui perfurada, com dupla coloração, né, aqui na parte de cima, só que ao contrário do City, ele é integrado aqui a parte do encosto com o assento, né. Isso é uma tendência mais moderna dos carros, como vocês podem ver, no caso dele bem aqui, mas não é algo que favorece tanto a questão do conforto. Na parte de cima vemos aqui o sistema Concierge OnStar, aquele que você pode acionar até socorro quando você se envolve em algum tipo de acidente. E ele também tem algumas funções para ajudar aí na parte de comodidade, né? Então você pode perguntar coisa para os atendentes da central. E aqui chegamos ao espaço traseiro. Como um bom sedã, temos muito espaço disponível. O túnel central ele tem uma leve elevação, mas ele é bem estreitinho, então você pode acomodar os pés dessa forma e vai sobrar bastante espaço ali para as laterais. Enquanto isso, esse banco aqui do motorista eu ajustei para mim, eu meço 1,72 m. Quando eu sou ocupante atrás de mim mesmo, mais uma vez sobramos aqui mais uns 4 dedos aqui, 5 de distância. É uma acomodação bem tranquila. O acabamento, por outro lado, não continua aqui na parte traseira, enquanto ali na frente a gente tinha o couro, aqui ele é um plástico. É o mesmo plástico presente ali no caso da parte frontal do passageiro, com essa texturização aqui. Então, ainda que ele tenha esse visual, né, ele não tem a parte de maciez ali da frente. Não temos saídas de ar aqui na traseira, mas temos duas portas de carregamento USB para smartphones. Bora lá para o interior do Honda City? E agora chegamos ao interior do Honda City e talvez entre todas as diferenças que a gente
registrou aqui para vocês, a maior delas esteja no interior de ambos os carros, né? Porque primeiro a gente nota como ele traz esse estofamento claro, né, na cor creme, e ele contrasta aqui de forma interessante, né? Tanto ali a parte do acabamento sensível ao toque na cor creme, com a parte do friso em black piano, né? E inclusive aqui, né, a parte do volante que ele é bem rechonchudo, e a parte do ar-condicionado digital com a tela multimídia em cima, com esse fundo azul, né? Então tem todo um contraste presente aqui dentro, né? Fora o acabamento plástico com retrabalho aqui da superfície, nessa cor mais cinza, um pouco mais grafite, né? Então, começando aqui para falar para vocês, né? Então a gente tem esse visual, como vocês podem ver. Ele, ao contrário do Onix Plus, tem acabamento sensível ao toque ali na frente, tal como aqui nas laterais, né? Isso no Onix Plus também se faz presente. O volante aqui multifuncional com o cluster híbrido, né? Então ele tem a parte analógica na direita e a parte digital na esquerda. E essa parte digital mostra alguns alertas também de distanciamento de objetos que estão na via. Também tem a parte de controle do ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, item que só está presente aqui no City, não vem ali equipado no Onix Plus. E é aí que a gente começa a ver a diferença dos 20 mil reais, né? E aqui nos bancos, como vocês podem ver, além da cor clara, ele tem uma arquitetura que a Honda chama de sistema antifadiga. Então ele tem toda uma estrutura pensada para realmente acomodar mais a coluna, as vértebras aí das costas. Então ele tem todo um esquema ortopédico, por assim dizer, para evitar que você se canse depois de ficar horas e horas aí travado no trânsito das ruas e cidades brasileiras, né? Já falamos ali do Black Piano. O Black Piano também está presente aqui na parte de baixo. Ele tem função de economia, que é esse botãozinho bem aqui. Ele ajuda você a ter uma condução um pouco mais suave, o que ajuda a economizar combustível. Freio de mão manual, normal aqui. Quando a gente vem aqui para a parte traseira, temos saídas de ar traseiras, e é um item que está ausente ali no Onix. Tomadinha 12 volts para carregamento do celular, mas você precisa de algum adaptador para fazer o encaixe. E o túnel central, ele é um pouco mais largo, mas ele é um pouco mais baixo, então você pode acomodar os pés dessa forma também, tranquilamente. Sobra ainda mais espaço nas laterais, mesmo quando você acomoda os pés dessa forma. E ali eu regulei o banco para mim, né? Novamente, eu meço 1,72, e quando eu sou ocupante atrás de mim mesmo, sobra mais espaço do que no Onix Plus. Ainda que, enfim, aqui no caso, para mim, com a minha estatura, não faça muita diferença. Só que se alguém aqui de 1,80 m tiver aqui e outro de 1,80 m sentar aqui, daí talvez essa diferença comece a ficar um pouco mais relevante, né? Então, aqui no caso, ele tem mais espaço. Na parte dos acabamentos aqui nas laterais, o interessante é que a padronização de materiais continua aqui na parte de trás em relação ao que vemos ali na frente, ao contrário do Onix Plus. E esse foi o comparativo do interior dos dois carros. Na parte de dirigibilidade, como vocês vão ver na matéria, inclusive, os dois têm uma característica que tende um pouco mais à rigidez de suspensão, mas esse aqui, no caso do City, ele tende a ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de molejo, ainda que você sinta que ele tenha um pouco mais de rigidez estrutural. Então isso ajuda bastante na firmeza quando você vai fazer curvas em altas velocidades, por exemplo, né? Então no caso dá uma sensação um pouco maior de robustez nesse carro do que no Onix Plus. E a parte de resposta, o Onix Plus ele acaba ganhando porque o turbocompressor, que não está presente aqui no City, ele acaba ajudando a dar uma patada um pouco maior no acelerador, ainda que ele tenha um pouco de letargia logo que você aciona o pedal. Então falando aí de forma sequencial, né? Quando você acelera, ele vai ter um pouco de letargia, ali no caso do Onix Plus, e ele vai encher o turbo e vai dar um gás um pouco maior do que aqui temos no City. O City ele é um pouco mais linear, ele vai entregar mesmo todo o potencial dele em altas rotações, só que como vocês vão ver na ficha técnica, a aceleração dos dois é muito próxima, os dois fazem de 0 a 100 em 10 segundos baixo, né? Então na parte de, por exemplo, ultrapassagens na estrada, a diferença vai ser um pouco irrelevante. É mais em saídas de farol que a gente talvez consiga no Onix Plus ter um pouco mais de agilidade. Os 20 mil de diferença valem a pena? Se você tem esses 20 mil, vale a pena. Só que se você não tiver, o Onix Plus vai ser uma ótima compra, porque você não vai ter remorso nenhum de deixar de ter alguns equipamentos que aqui estão presentes, ali como no caso do ACC, a saída de ar-condicionado traseiro, porque ele tem um espaço interno similar, ele tem um desempenho similar, um consumo de combustível similar, tamanho de malas também parecido. A tela é até um pouco melhor no Onix Plus em relação aqui.
Então, acho que em termos de custo-benefício, o Onix Plus vale a pena. Agora, os 20 mil reais aqui estão muito bem refletidos. Você tem ACC, você tem uma robustez um pouco maior, uma padronagem aqui de materiais e de acabamento superior. E alguns itens de conforto a mais, como aqui, né? Então, no caso, essa parte aqui de quem vem aqui atrás, certamente você está muito bem atendido. É isso aí, pessoal. Esse foi o duelo entre Honda City Touring na versão topo de linha e a versão topo de linha do seu rival, o Chevrolet Onix Plus Premier. Vocês vão ver mais detalhes dos carros aí, da parte de ficha técnica, de Impreciso Dirigir na matéria, onde inclusive esse vídeo estará inserido. Então, por favor, não deixe de acompanhar a nossa avaliação, né, em texto. E muitíssimo obrigado pela sua atenção. Continue com a gente como sempre. Fortíssimo abraço, galera. Qual?